Seja muito bem-vindo ao seu Pensando Fácil, a sua terapia semanal. E hoje, com o tema culpa e cobrança. Afinal, quem é que não convive com essas duas bênçãos, para não dizer outra coisa, não é verdade? E para conversar comigo, porque assim, a culpa e cobrança, ela é especialmente recaída sobre a mulher moderna. Mas hoje a gente vai encontrar muitos caminhos para que a mulher moderna fique livre desses dois Cs que não são muito bem-vindos, não. E para que isso aconteça, só uma doutora para tirar esses dois Cs do nosso caminho. E ela, maravilhosa, espetacular, doutora Aline Chacon, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui falando com a sua audiência. Ai, o prazer realmente é todo meu. Eu sou uma fã sua. Muito obrigada. E acompanho o seu trabalho, realmente ele é especial. Ele fala muito da questão emocional, dos pilares, da questão do propósito. Isso realmente é necessário que a gente fale, especialmente para a mulher que tem uma trajetória dupla, questão pessoal e profissional. Então é importante que a gente fortaleça as mulheres e coloque um espaço para que ela entenda que sempre há uma alternativa. Exato, exatamente. Eu acho que é um grande movimento necessário para a mulher moderna, é que ela encontre um caminho alternativo para tudo que é dito a ela. Sim. Diante de todos os múltiplos papéis que a mulher precisa ser neste tempo moderno, a mulher hoje ela precisa ser mulher, ela precisa ser esposa, ela precisa ser mãe, ela precisa ser protagonista da própria vida, ela precisa ter um corpo perfeito, ela precisa fazer academia todos os dias da semana, ela precisa estar impecável na roupa, no jeito, no trato. Então, e além de, em cima disso tudo, ela precisa se sentir bem consigo mesma. Né? Então, assim, existem muitas emoções envolvidas nesse jogo, existem muitas respostas que a mulher deste tempo precisa dar. E no meio de tudo isso, se faz necessário que a mulher ela encontre algo que a gente chame de propósito de vida, algo que a gente conhece como sentido. A mulher deste tempo, ela só vai conseguir se libertar de todos esses títulos, de todas essas cobranças, de todas essas culpas que a mulher carrega pelos múltiplos papéis que ela tem. Ela só vai conseguir quando ela souber exatamente quem ela é, quando ela souber exatamente qual é o caminho dela, qual é o papel dela no mundo. Então, entender de propósito se faz muito urgente. Encontrar um sentido de vida também é algo muito importante nesse processo. Sim. Ela precisa ter inteligência emocional. E algo que atrapalha muito, né, Aline, é a questão das emoções e dos sentimentos. Total. Muitas vezes as pessoas não sabem nem diferenciar o que é uma emoção e o sentimento, não é? Emoção é aquele movimento genuíno, é aquele instintivo. Já o sentimento é aquilo que está atrelado a algum comportamento, a algo que já foi aprendido. Então é importante que a mulher, especialmente, que é o que a gente está falando hoje, entenda que a culpa, ela sempre está atrelada a algo que já foi vivido e fica martelando na mente dela, né? E só acumula aquela culpa, né? Sim, é como se você respirou, está culpada de alguma coisa, né? Exatamente. A gente acaba procurando culpas, não é verdade, Aline? A gente entrou num ciclo vicioso. Exato. A verdade é essa. A mulher deste tempo, ela precisa de autoconhecimento autêntico, porque até o autoconhecimento está banalizado. É verdade. Até o propósito ficou banalizado. De repente ficou uma palavra que todo mundo fala, está na boca de todo mundo, como mas nem todo mundo consegue. Sim. Viver de maneira autêntica esse propósito. E é por isso que a culpa se instala. É por isso que a cobrança é tão firme dentro da mulher e por isso que ela está doente. É por isso que a grande maioria está doente. A grande maioria. Se a gente parar para pensar, e aí assim, qual é a raiz da culpa? Tem mulheres que sentem culpa até quando estão descansando. Exato. Para você ver o nível, e assim, isso já está chegando até nos homens também.
Os homens estão nesse papel tão protagonista também, de execução o tempo todo, o tempo todo alta performance, que até os homens também já estão trabalhando, que era um sentimento antes mais feminino, e agora a gente está vendo que, pela igualdade dos gêneros, isso está começando a ficar mais equilibrado. Mas, no caso da mulher, especificamente, ela se culpa porque ela não sabe quem ela é. Até a questão do próprio nome que deveria ser positivo, o tal do empoderamento, não é? Pois é. Que deveria assim, ter sido trazido dessa palavra positivamente, mas acaba que, de alguma maneira, as pessoas distorceram tudo. O que é empoderamento? É o seu desafio diário da renovação. E acabou se tornando tomar o lugar de alguém. Empoderar para este tempo não tem essa conotação pela qual você falou. Empoderar é, eu vou tomar o lugar do homem. Eu preciso do lugar do homem. Eu quero o lugar que é dele. E ninguém compete com ninguém. E ninguém compete com ninguém. Principalmente com o sexo oposto, com o gênero oposto. Nós somos complementares entre si. Eu não preciso, para ter o meu lugar no mundo, querer o lugar de ninguém. Nem do homem, nem da mulher. Exato. Eu não preciso disso porque eu tenho o meu lugar. Só que como eu não descubro que lugar é esse, como eu não sei qual é a minha missão, qual é o meu caminho, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é o meu sentido de vida, como eu não sei de nada disso, eu acabo comprando um discurso de que eu preciso fazer o que o outro está fazendo. Sim. Porque ele está se dando bem na vida. E eu também quero o que ele está fazendo. Mas nem toda proposta está dentro do nosso propósito. Sim. Às vezes uma coisa que está dando certo para uma pessoa não quer dizer que vai dar certo para você. Claro. Nós precisamos entender sobre qual é o meu campo de força, qual é o meu talento, qual é a minha vantagem competitiva, sabe? Eu trabalho isso muito nos meus atendimentos. Sim. Qual é o seu campo de força? Sempre que eu recebo uma mulher nos meus processos de mentoria, a gente trilha esse caminho de campo de força, que são as 3 maiores habilidades que a mulher tem. Inclusive, elas têm muita dificuldade de dizer quais são essas habilidades. Claro, porque como elas não têm autoconhecimento, elas apontam o dedo muito facilmente para o que elas não têm. Óbvio, né? Para os defeitos, elas têm todos na ponta da língua. Sim. Mas é tão difícil se confrontar com quem nós somos de verdade. É tão difícil descobrir quem nós somos em essência, que parece que você reconhecer que você é boa e que você tem virtudes, Sim. parece uma coisa tão distante da gente. Mas é porque a gente vive numa sociedade de desencorajamento. Exatamente. E por causa disso, a gente compra um pacote de rótulos. Exatamente. E com esses rótulos a gente convive, por isso a gente aceita tanta culpa, por isso a gente aceita tanta cobrança. Perfeito. E nos meus atendimentos, inclusive hoje eu estava conversando com uma paciente minha e que eu falava isso. O dia que você entender e rasgar todos esses rótulos e começar a cultivar os seus talentos de dentro para fora, você vai entender o quão grande você é. Exato. E aí é interessante perceber que o rótulo, ele gera uma crença. Exato. E aí essa crença gera um sabotador. Porque imagine, quando eu era mais jovem, por volta ali dos 10, 11 anos, parece que você pega, tudo que você pega você derrama, né? Então você tá aqui, você pega uma xícara, derrama o que tiver na xícara, você tropeça. E aí eu escutava muito meu pai dizer assim, você é tão grande e não faz nada direito. Menina, você tá tão grande e não faz nada direito, fica derramando. Isso durante muito tempo, antes de eu mergulhar de maneira autêntica em quem eu sou, isso durante muito tempo, esse rótulo de você não faz nada direito, essa frase me rotulou muito e gerou uma crença dentro de mim de que eu era incompetente, visto que eu não sabia fazer nada direito. Sim. Se eu não sabia fazer nada, nem segurar um copo, Sim. se eu nem seguro um copo direito, não sou boa para outra coisa. Vou fazer o quê? Se nem um copo eu dou conta. Então, durante muito tempo, essas frases que nós escutamos, e aí vem a família, vem a escola, vem o ambiente em que a gente se relaciona como um grande limitador de quem nós somos. Porque o meu pai, de maneira inocente, ingênua, por não ter o conhecimento que hoje é permitido ter, ele me rotulou. E esse rótulo inconsciente, eu só vim descobrir esse rótulo, quando eu já estava especialista em inteligência emocional. Foi quando eu vim descobrir que isso era um grande limitador da minha história. Porque gerou uma crença de que eu era incapaz e me gerou um sabotador chamado autocrítica. Porque se eu era incapaz de fazer alguma coisa, se existia uma grande culpa em mim por não ser boa, existia uma grande cobrança em mim, que era a autocrítica. Então tudo que eu ia fazer
Eu tinha que fazer 100%. Porque eu me criticava demais. Se eu entregasse 99 para mim, eu estava arrasada. Porque eu tinha entregado os 99. Então eu precisei visitar os meus rótulos, desconstruir tudo que eu achava que eu era, para eu poder mergulhar em mim mesma e me libertar da culpa e da cobrança. Então, se existe alguma ferramenta que a gente pode trazer aqui como o primeiro passo para você deixar de se cobrar tanto, você se cobra como mãe, você se cobra como esposa, você se cobra como profissional, você se cobra como ser humano. É uma cobrança doentia, adoecedora, que gera, visto que eu não sou boa em nada, uma culpa tremenda. Existe uma culpa muito grande no coração da mulher, que assola o coração da mulher. Para eu me libertar de tudo isso, o que é que eu faço? Exato. Qual é o primeiro passo? É viver de maneira autêntica um mergulho interior. É você revisitar as suas histórias, para você ser capaz de descobrir quais são os seus rótulos. Você descobrir quais são as suas crenças, descobrir quais são os seus sabotadores. É você não só aprender a gerir as emoções, mas a validá-las. Porque dentro da inteligência emocional, a verdadeira, nós não aprendemos apenas a gerir as nossas emoções. Nós aprendemos a gerir e a validar. A aceitar quando não estamos tão bem assim, a reconhecer quando, diante daquela situação, eu poderia ter feito melhor, sem me sentir culpada ou cobrada por isso. Especialmente a humildade, não é? Porque às vezes é tão difícil ter humildade, né? Para reconhecer que existem coisas que não são tão boas assim, ponto. E tudo bem, né? E tá tudo bem, porque eu sei quais são os meus... Por isso que a gente trabalha o campo de força. Porque o campo de força nos coloca naquele lugar, isso aqui eu sei fazer muito bem. E é em cima disso aqui que eu sei fazer muito bem que eu vou construir os pilares da minha história. Profissionais, emocionais, de relacionamento. Por exemplo, eu tenho a comunicação como um grande campo de força. Uma das minhas 3 principais habilidades é a comunicação. Então, o fato de eu dar palestras, de eu fazer mentorias, está dentro do meu campo de força. Vocês precisam descobrir quem vocês são. Todo mundo que está aqui nos escutando. Descubra quem vocês são. Descubram qual é o seu campo de força, quais são as suas vantagens competitivas, porque aí, de fato, você vai poder validar quem você é. E validando quem você é, você vai se libertar da culpa, do medo, da ansiedade, da preocupação, porque simplesmente você vai se entender um ser único. E quando eu entendo que eu sou um ser único, eu entendo que só eu faço como eu faço. E a questão do acolhimento também, né, Aline? Do autoacolhimento. A questão do acolhimento, quando você entende que o acolhimento, ele vai te proporcionar a leveza de fluir melhor com essas limitações, acaba que tudo fica melhor gerenciável. É porque as Aline? pessoas são muito... pontuais, ou extremas, né? Acolher não quer dizer que você vai poder fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Acolher não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida deitado no sofá esperando que a oportunidade chegue para você abraçar. Acolher não significa isso. Acolher é você entender que existem momentos em que você pode exigir um pouco mais de você, mas também existem momentos que você precisa estar mais com você, mais conectada com você mesma, entender que talvez aquilo ali tenha sido uma atitude errada, um direcionamento equivocado, porque entender que nós somos seres incompletos nos ajuda muito. Entender que nós somos seres finitos, incapazes de realizar tudo. Esse discurso de você é capaz de tudo. Não, você não é capaz de tudo. Porque existe dentro de você uma capacidade inata para um determinado aspecto da sua vida. Você não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Eu não sou boa em tudo, Daudi também não é boa em tudo. Então, mas nós temos talentos. E você descobrir quais são os seus talentos é libertador. Nossa Senhora. Descobrir quais são os seus talentos é algo tão libertador, porque lhe ajusta diante do mundo, lhe posiciona diante do mundo. Existem pessoas que são ótimas na tecnologia. Eu jamais teria condições de fazer o que esses meninos estão fazendo aqui nos bastidores. Jamais. E isso não gera em mim nenhum tipo de culpa, ou de cobrança, ou de mágoa. Por quê? Porque eu entendi aonde eu sou boa. E se eu sei aonde eu sou boa, não me incomoda saber que o outro é bom em algo que eu não sou. Porque existe uma palavrinha que a gente precisa entender, né? A cura. Nós precisamos ser curadas interiormente. Eu preciso me curar
Porque quando eu me curo, eu deixo de ferir o outro. Então eu deixo de apontar o dedo para o outro, eu deixo de querer a vida do outro, eu deixo de querer o propósito do outro, porque eu sou resolvida comigo mesma, com a minha história, eu sou reconciliada com a minha história. E o primeiro passo, né, Aline, é ter essa coragem de não querer a vida do outro, porque isso, a mídia, ela estimula muito. Então a gente precisa ter a coragem de interromper esse sedutor convite de querer a vida do outro no Instagram ou de um TikTok, enfim, em todas essas mídias onde a vida do outro é tão sedutora, tão feliz, tão rica, né? Tão milionária, né? Visitando tantos lugares bons, restaurantes. Então a gente tem que entender que a nossa vida tem um valor estando onde a gente está, com os valores que a gente tem, e saber que a nossa grama é bonita, estando onde a gente está, com os valores que a gente tem, com a família que a gente tem, e com isso, a gente se sentir feliz. Isso. Há alguns dias atrás, eu falava que felicidade é a forma como você caminha, não o lugar que você chega. Exato. Se você decide ser feliz, essa decisão te faz ter prazer aonde você está, te faz ter o prazer de estar aqui numa conversa com uma pessoa maravilhosa como você, né, espiritualizada, iluminada como você. Então, certamente, eu já estou saindo daqui mais iluminada também. E eu acho uma riqueza, sabe, você poder falar sobre esse assunto. Quando você me convidou, eu disse, eu vou com certeza, porque de fato, eu acho que nós precisamos entrar em todos os lugares, falando sobre isso, porque é fazer na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Enquanto todo mundo instaura na nossa cabeça o efeito manada, faz como fulano está fazendo, se comporta como fulano está se comportando. Enquanto há um mundo dizendo para você replicar um padrão, nós estamos dizendo para você valorizar a sua autenticidade. Nós estamos dizendo para você fazer um mergulho interior, para você descobrir qual é o seu campo de força, quais são os seus talentos, que são seus e de mais ninguém. São seus, porque só você faz como você faz. Isso gera dentro de nós, quando essa frase ela é validada dentro do nosso coração, isso gera em nós uma capacidade de ser feliz imensa, porque ela independe. Quando você entende a sua unicidade, quando você sabe quem você é, qual é o seu papel no mundo, você é feliz pelo simples fato de você existir. Pelo simples fato de você estar aqui. Não independe, na verdade, das situações humanas que você está vivendo. Agora, Aline, dá uma dica pra gente, assim, para quem está lá do outro lado. Sim. Como é que a gente pode, porque eu falei sobre a questão de ter a coragem, né? Porque para quem está do outro lado, essa questão de propósito e tal, pode estar muito distante. Para quem nunca teve a oportunidade de fazer terapia, para quem nunca teve a oportunidade do autoconhecimento, para quem essa questão da autoanálise é muito distante, esse vocabulário às vezes é muito distante. Então, como que esse início de reflexão pode, que a gente pode dizer para essas pessoas para elas terem um pouco mais de facilidade para entender o que elas têm de bom? Perfeito. Eu acho assim que quando a gente está no início muito preliminar de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, nós precisamos olhar para o que se apresenta à nossa volta. Por exemplo, se você é uma mulher casada, que tem filhos, você precisa olhar à sua volta para ouvir melhor o que as pessoas que estão convivendo diariamente com você estão dizendo ao seu respeito. Ah, mãe, para de gritar! Ah, mãe, você está muito estressada. Ah, mãe, toda vez que acontece isso com você. É um termômetro, né? Você vai medindo. Preste atenção, eu estou dizendo para você medir, eu não estou dizendo para você validar. São coisas diferentes. Você vai medir como um termômetro. Isso aqui que o meu marido está falando ao meu respeito, que ele não está falando só dessa vez, ele já disse isso a mim outras vezes. Ele tem razão? Será que realmente eu tenho esse comportamento e não percebo que tenho? Será que essa observação que o meu filho fez semana passada e fez hoje ao meu respeito, será que tem alguma razão de ser e eu ainda não percebi que eu me comporto desse jeito quando tal coisa me acontece? Isso
é o seu primeiro start. Diante de uma situação pontual que acontece cotidianamente na sua família, você precisa avaliar se existe dentro da sua história alguma razão de ser para você ser assim. Por exemplo, existem muitos relacionamentos que teriam tudo para dar certo, mas eles são fadados ao fracasso porque eu replico o relacionamento dos meus pais dentro do meu relacionamento. Perfeito, perfeito. Eu replico os relacionamentos, o relacionamento dos meus pais. Então, como eu vivi um ambiente de caos, de confusão, de gritaria, de desrespeito, eu não sei viver de outra forma. Enquanto eu me caso, eu projeto esse padrão comportamental que é inconsciente para dentro do meu relacionamento. Então, se repetidamente o seu marido diz, você está fazendo isso, você é assim, e essa observação ela é reiterada, observe se esse não é o padrão do seu pai. Observe se esse não é o padrão da sua mãe, da sua avó, do seu avô, da sua tia, de alguém que conviveu com você. Avalie se aquilo era bom para você enquanto criança, enquanto adolescente. Veja o quanto você está projetando esse comportamento na vida dos seus filhos, continuando um ciclo terrível que precisa ser rompido. E aí eu digo, porque eu aposto seguramente nisso. Depois que você identificar que você precisa de ajuda, procure ajuda. Enquanto você falava, sabe o que eu lembrei também, Aline? Que é muito importante também que as pessoas avaliem o que elas sonhavam antes. O que elas queriam ser antes, como é que ficou esse sonho, né? O que elas pensavam, o que elas viam na televisão, o que elas idealizavam, como é que ficou esse sonho, elas esqueceram ou não, porque isso demonstra muito como é que você está administrando a sua vida, o que você está fazendo dela. O nível de frustração, né? Exato, porque a partir disso é que você entende como é que vão ser seus próximos anos. Isso. Você pode fazer escolhas todos os dias. Todos os dias. Você pode mudar a sua vida todos os dias. Exato. Nada impede que você reorganize a sua vida e decida ser feliz hoje. Exato. Então, por exemplo, se você está estressada, descabelada e, enfim, decidiu agora mudar tudo, decida agora mudar tudo. Decida concluir seus estudos, decida começar a trabalhar, decida fazer algo por você, mulher moderna, decida deixar de ter culpa. Isso. Porque é assim que a gente transforma, é um dia após o outro. E aí, pensando nisso, eu lembrei do pai da logoterapia, o Viktor Frankl. Você falou da palavra decisão, e ele diz sempre que a gente tem sempre o poder de decidir nas nossas mãos. Agora eu vou deixar o pessoal curioso, você vai falar do pessoal da logoterapia já depois do intervalo. A gente volta já. O Lar da Vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o Lar da Vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do Lar da Vovozinha. Você já parou para pensar no que é mais importante na sua vida? Saúde, esporte, cuidado e bem-estar são fundamentais para vivermos uma vida plena. É por isso que apresentamos o Cuide-se Bem, um programa semanal que traz tudo aquilo que você precisa saber sobre esses temas tão importantes. Toda quarta-feira, às 19 horas, sintonize na Start TV e descubra dicas incríveis de como se cuidar melhor. Vamos abordar desde exercícios físicos, até a importância da alimentação saudável. Queremos te ajudar a ter uma qualidade de vida excepcional. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Juntos, podemos espalhar conhecimento e transformar vidas.
Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. Estamos de volta com seu Pensando Fácil, sua terapia semanal. Hoje falando de culpa e cobrança. A mulher moderna livre desses dois Cs que não são bons não, viu? E para esse desafio de saber como fazer isso, ninguém melhor do que a poderosíssima doutora Aline Chacon, maravilhosa. Muito obrigada, querida. Então, a gente estava falando, você estava falando da logoterapia. Logoterapia. Isso. A logoterapia é uma linha dentro da psicologia que trabalha o sentido de vida e o propósito. E o pai da logoterapia, o Viktor Frankl, ele conta num dos livros dele chamado Em Busca de Sentido, ele traz um pouquinho da narrativa da história dele. Viktor Frankl foi um judeu que na época do Holocausto ele foi aprisionado e enviaram ele para Auschwitz. E lá em Auschwitz ele disse que tocou muitas dores e muitos sofrimentos que tinham de fome, de humilhação, de frio, de situações desumanas para um ser humano, né? E aí ele disse que via lá perto de onde eles estavam existia uma cerca elétrica e que ele via muitos colegas dele, para findar com a própria vida e com aquele sofrimento que estava sentindo, se matarem. Tocava na cerca e morria. E ele disse que durante muito tempo ficou olhando fixamente para aquela cerca e olhava, e olhava, e olhava. Mas ele diz no texto que ele sempre teve o poder de decidir se ele faria aquilo ou não. Mesmo nas situações mais degradantes, mesmo diante de sofrimentos imensos. Ele dizia, né? Eu tenho o poder de decisão. Essa é a única coisa que ninguém vai me tirar. Podem me tirar tudo, menos o poder de decidir lutar pela minha vida. E ele disse que uma das coisas que fez ele conseguir passar por esta dor sem fazer isso, sem cometer o suicídio, é porque ele tinha um propósito muito definido. Olha que lindo. Ele sabia pelo que e por quem ele deveria lutar para sair de lá. E aí eu quero trazer exatamente essa mensagem para todos nós que estamos aqui. Se você tem um porquê, qual é o seu senso de porquê? Por que você acorda todas as manhãs? Por que você vai trabalhar? Por que você tem marido? Por que você tem esses filhos? Por quê? Por quê? Por quê? Sim. Porque quando você entender, você tiver estabelecido esse senso de porquê, você sempre vai poder tomar uma decisão mais acertada, que não é baseada na emoção, que não é baseada na raiva, que não é baseada em nenhum tipo de desordem, porque cientificamente é comprovado que você tem o poder de decidir na sua mão. O porquê, e o porquê também tem que ser ela, né? Tem que ser você. Porque se o porquê que você brilhantemente falou, e o porquê tem que ser você. Porque quando você coloca o porquê numa outra pessoa, fatalmente a pessoa pode te frustrar. O primeiro porquê deve ser nós mesmos, para quem tem espiritualidade, Deus, e aí depois você deságua essa relação de intimidade com o divino no outro. Né? Então assim, a gente também não pode determinar a nossa felicidade, e que muitas vezes isso acontece para a mulher deste tempo. Ela deposita a felicidade dela em um relacionamento como se isso fosse a sua tábua de salvação para a felicidade. E nunca será, porque ninguém tem o poder de nos fazer felizes, a não ser nós mesmos. Então, há interiormente uma grande necessidade de que você se pacifique, que você baixe os seus ruídos, que você ressignifique as suas vozes interiores. Porque se você o tempo todo der ouvido a essa voz que vai colocar você sempre dizendo, olha, quando eu tiver
Um namorado, eu vou ser feliz. Sim. Quando eu tiver um marido, eu vou ser feliz. Não, 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 não. Eu vou ser feliz quando eu tiver filhos. Sim. Ou então nas coisas, nos objetos. Não, eu vou ser feliz quando eu passar naquele concurso. Não, eu vou ser feliz quando eu abrir a minha empresa. Não, não, não. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Quando eu tiver, trocar meu carro. Sempre que você deslocar a felicidade para as coisas e para as pessoas, sempre que você deslocar a felicidade de algo interior para exterior, você vai se frustrar. Exato. E você vai tomar decisões erradas em cima de decisões erradas. Por quê? Porque a raiz da emoção está desordenada. Exatamente. Porque a profundidade daquilo que você, do seu objetivo, a sua intenção, ela não é uma intenção ordenada com a sua essência. Exato. É ordenada com o orgulho, com a vaidade. Com o que é passageiro, com o que é passageiro, Exato. com o que é efêmero, com o que Exato. passa. Sim. E não com o que é eterno em você, porque a sua vida, a sua alma, a sua essência, a sua dignidade, ela é eterna. Sim. Né? E às vezes a gente se prende muito. Eu costumo sempre dizer nos meus treinamentos que se a gente tivesse dimensão real da eternidade, a gente deixaria de se preocupar tanto com essa vida aqui. Exato. Se a gente tivesse noção. O que são 80 anos, que é a média de vida de um ser humano, 80 anos. O que são 80 anos diante do resto da sua vida? Sim. Não é interessante? Nós somos feitos à imagem e semelhança, não é? Perfeito. Então, nós somos eternos. Sim. O que vai passar é o nosso corpo, mas a nossa alma jamais vai morrer. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Plantando hoje para essa eternidade? Sim, sim. O quê? Eu estou muito preocupada e muito apegada às coisas que passam, ao que nós vivemos efêmeras, aqui, né? as coisas que estão aqui, em detrimento das outras. Exato. Então, quando o Viktor Frankl diz e traz essa percepção da logoterapia de que há um propósito, que você precisa descobrir qual é o seu, que quando a gente entender qual é o sentido da nossa vida, nós seremos mais plenamente felizes, porque entenderemos que a felicidade, ela é uma opção, ela é um estilo de vida. Eu decido ser feliz, independente de estar ou não com alguém, independente de sucesso profissional ou não, eu decido ser feliz, de uma maneira muito interior, muito particular. Sim. E você encontrar a beleza naquilo que você tem. Eu acho que encorajar mulheres a buscarem mais sucesso profissional, acho excelente. E sabe um ponto interessante, Aline, que é muito importante que a gente fale aqui, é para que você se dê a oportunidade de se conhecer. Porque o conhecimento, ele cria essa valorização disso tudo que você está falando. Porque muitas vezes as pessoas dizem que não tem dinheiro para terapia ou não dão valor para esse momento consigo mesmo, ou não dão valor para um momento de orientação, de uma mentoria, ou até de um momento religioso mesmo, de uma prática religiosa. Mas quanto vale a sua vida? Pois é. Quanto vale o seu casamento? Exato. Quanto vale a vida do seu filho? Porque a sua emoção, a gestão da sua emoção, vale a vida do seu filho. Quanto é que vale a sua paz? Então é sobre isso. Não é sobre assim, valores no sentido de materiais, precificação, não é? Então é muito importante que a gente entenda que a culpa e a cobrança, às vezes a gente se sente cobrado porque a gente está colocando valores onde não tem valor. Porque os nossos olhos estão olhando para a direção errada. Exato. Porque não é que você vai repelir o dinheiro, não é que você não deva buscar, lutar um posicionamento profissional. Ninguém está dizendo isso aqui. O que a gente está querendo é gerar consciência em toda a audiência aqui é que vocês precisam ter um olhar atento para o que realmente importa. O que importa mais. Dinheiro importa? Importa, nós somos seres encarnados. Nós precisamos comer, nós precisamos passear, nós precisamos nos vestir. Claro que dinheiro importa, mas se o dinheiro for a finalidade da sua vida, você está fadado ao fracasso de uma vida infeliz. Exato. Porque embora você possa ter muito dinheiro, ainda assim você será infeliz. Exato. Porque existem coisas valiosas que o dinheiro não compra.
compra. E porque ele é finito, né? E porque ele é finito. Ele não tem ares de eternidade, ele é finito. E uma vez eu escutei uma alma frase... quer o infinito. Quer o infinito, tem sede do infinito, sede do céu, né? Uma vez eu escutei uma frase que se aplica muito agora. Existem coisas tão valiosas que o dinheiro não compra, que nem o dinheiro é capaz de comprar. Nenhum dinheiro é capaz de comprar. Então você mede uma coisa que tem valor, de fato, quando o dinheiro não consegue chegar nela. Você não venderia o seu filho, você não venderia a sua alma, então isso sim tem valor, né? Você não venderia o seu casamento. Então, assim, existem coisas que a gente precisa perceber quais são os valores. E embora a gente saiba que é preciso protagonizar, que é preciso encorajar mulheres para que elas se lancem no mercado de trabalho, que elas busquem diante do propósito mais crescer profissionalmente, nós também precisamos encorajá-las a valorizar o que você já tem e já possui. Porque às vezes o nosso olhar está tão vidrado no que nos falta, que a gente esquece de agradecer tudo que a gente passou, sabe? Valorizar o que a gente tem ali, as lutas, quem estava conosco na hora das batalhas, na hora das dificuldades. Não é uma gratidão gratuita, eu não estou falando de gratiluz, não. Eu estou falando de você ter um coração inclinado para agradecer, apesar de tudo que você viveu. Com tudo que você viveu, ainda assim você ser grato. Não estou dizendo que a sua vida não foi difícil, eu não estou dizendo que você não teve dificuldades, todos nós temos. Sim. Todos nós temos. Tudo que é vivo sofre. Sim. Em algum momento vai sofrer, porque é da natureza humana. Mas ela ensina, sofrer, né? Mas ela ensina. Sim. E esse olhar de você sair dessa gratidão por gratidão é você ter um coração grato, porque você encontra valor na vida que você teve, porque você encontra sentido até nas dificuldades pelas quais você passou. Então o encorajamento ele é duplo. Ele é um encorajamento para que você busque ser melhor, mas é um encorajamento também para que você encontre sentido e beleza naquilo que você já tem. Sim, e é interessante também, Aline, porque à medida que você vai sendo encorajada, você consegue se posicionar e fazer melhores escolhas. Sim. Porque muitas vezes essas mulheres, elas não conseguem se posicionar bem até em suas próprias famílias e por isso talvez seus companheiros não deem o valor que elas merecem. Sim. E por vezes não permitem que elas ocupem melhores espaços porque elas não se coloquem melhor, de maneira melhor e por isso elas se sintam tão subjugadas, tão pequenas. Sim. Então, é um movimento que, primeiro, precisa acontecer dentro de você. Exato. Não é? Exato. E é por isso que nós estamos aqui pedindo, suplicando para você confiar em você. Não exatamente. E aí é muito... imagine o que é eu pegar a minha vida e dar na mão de outra pessoa, que eu não sei se essa outra pessoa é boa de fato ou não, dar a minha vida para essa outra pessoa, para que essa outra pessoa comande, para que essa outra pessoa determine os meus passos. É isso que a gente faz sem perceber. Quando a gente valida a opinião do outro o tempo todo sobre nós, a gente está dando a nossa vida nas mãos de outra pessoa. Ah, não, agora você vai por aqui. Não, agora você vai por aqui. E a gente fica como marionete dentro das múltiplas opiniões das pessoas. Qual é a sua opinião ao seu respeito? Sim. Você tem uma opinião ao seu respeito? Porque se você tiver uma opinião ao seu respeito, a opinião do outro será apenas a opinião do outro. Sim. Isso você precisa entender. No mundo onde a gente tem acha que tem o direito de falar sobre você, lembra daquela palestra que eu disse, calça os meus sapatos? Sim. O poema de Fernando Pessoa, calça os meus sapatos. Sim. Passei pela minha história. Sim. Trilhe o meu caminho. E aí sim, depois, eu posso deixar você falar alguma coisa sobre a minha vida. Sim. Mas se a pessoa que está falando de você, que é essa pessoa que está gerando toda essa cobrança em você, toda essa culpa que você sente no seu coração, se essa pessoa nunca fez nada da própria vida dela, se essa pessoa não construiu nada, se o único objetivo dessa pessoa é falar mal de todas as outras pessoas no mundo, para que a vida dela seja um pouquinho menos entediante, eu sinto muito que você está cometendo um assassinato. Sim. Um assassinato emocional.
Você está pegando a sua vida, o seu bem mais precioso e deixando que outra pessoa governe. É, porque na verdade a culpa e a cobrança, ela deixa a gente prisioneira, né? Totalmente. Você vira uma prisioneira Vira. de quem? Pois Do é. seu marido, de alguém que é seu líder religioso, de amigos, Da família, da sociedade, de quem de você está sendo, né? Isso, de quem? Embora saibamos que existem estruturas sociais que devemos cumprir, a moralidade, os valores universais, óbvio, claro, ninguém está desconsiderando isso, Sim. mas a gente está falando aqui daquelas palavras que você guarda com muito rancor no coração, Isso. com muita mágoa no seu coração. Aquelas palavras que te aprisionam, que te paralisam, que fazem você procrastinar, que fazem você perder o foco, Murchar. que faz você ter a sua energia completamente abatida a ponto de você não conseguir dar passos. Porque você está sendo tão sugado por tudo aquilo, tão cobrada, tão julgada, tão acusada de tantas coisas, e você deixa que isso entre. Eu gosto muito de trabalhar nessa sentença. Não permita que o outro coloque o lixo dele no seu quintal. Exatamente, perfeito. Não permita que o outro coloque o lixo dele no seu quintal. Sim. Porque quando uma pessoa fala mal de você, ela está falando muito Sobre mais ela. dela do que de Sim. você. Sim. E se você entender isso, você vai viver um processo de liberdade emocional. Ao passo que se você não entender isso, você estará fadada a uma vida medíocre, medrosa e fraca. É porque às vezes você recebe isso com empatia. Às vezes você entende isso com empatia, você empaticamente recebe isso até para dialogar enquanto família. Sim. E cria esse diálogo na família, às vezes com o filho, às vezes com o esposo, mas entender que isso não é empático e que interromper esse momento e entender o que é de quem, separar o joio do trigo e de repente mostrar que aquilo está sendo ruim para a relação e de repente ressignificar aquela relação que certamente está uma relação de dependência emocional, Sim. porque se a pessoa está fazendo isso, Sim. ela está de alguma maneira sendo liderada, Sim. não é? Isso com certeza vai ser benéfico para Sim. a esposa. Sim. Não é? E aí, assim, a gente precisa entender, por exemplo, veja, uma situação muito comum que existe nas famílias de hoje em dia. Tem sempre uma tia que fala, uma Sim, prima que fala, uma vizinha que fala. E a gente precisa ter inteligência emocional para entender o seguinte: a vida da Michelle Obama Sim. não magoa essas pessoas. A vida da Michelle Obama não causa nenhuma inquietação na vida dessas pessoas. Por quê? Porque a Michelle Obama está muito longe. É como se fosse impossível chegar naquele momento ali, naquele estágio ali, porque está muito distante dela. Mas quando essa prima, essa tia, essa vizinha vê alguém perto dela, prosperando, se desenvolvendo, crescendo, parece que vários monstros saem de dentro dessas pessoas para lutar contra o seu momento, contra a sua prosperidade. Porque você está jogando na cara delas, sem querer, vivendo a sua vida, prosperando, que elas poderiam ter feito a mesma coisa. A incompetência dela, né? Exatamente. A incompetência. Que elas poderiam ter feito a mesma coisa, mas não fizeram. Por quê? Porque você é de casa, você era uma pessoa comum, normal, a minha vizinha, a minha prima. Como assim? A minha sobrinha conquistou tudo isso. Joga na cara dessa pessoa que ela também poderia ter feito coisas excelentes, mas não fez. A Michelle Obama não vai causar nenhum tipo de rispidez emocional. Desconforto, de desconforto, né? emocional. Mas vá uma prima, vá uma tia, vá uma vizinha, porque isso joga em nós. Isso vá ali em Chacon. Vá ali em Chacon. Ah, minha filha, teria que vir aqui de novo para te contar esse babado. Impressionante. É impressionante como uma vida dentro do propósito, ela incomoda. E se você não estiver preparada, se você não entender disso, você vai desistir. Porque no primeiro desafio, na primeira dificuldade, você vai dizer, isso não é para mim. Agora eu me lembrei de Carl Jung. Carl Jung dizia assim: enquanto a sua vida não for consciente, enquanto você estiver vivendo no inconsciente, você vai chamar toda a sua história de destino.
Sim, perfeito. Você vai chamar toda a sua história de destino. Foi o destino. Ou então foi Deus que não quis. Sim. É preciso sair do inconsciente para que o consciente tenha vez e voz dentro de nós. Para que a gente possa construir o nosso destino. Exato. Construir o nosso destino. Se você está aí vivendo do inconsciente, se você não sabe por que você age de determinada forma, quando passa por determinada situação, provavelmente você está no inconsciente. E é preciso que você faça um resgate muito profundo para acessar o consciente, para você protagonizar na vida e na sua carreira a partir do seu propósito. Não, e traduzindo um pouco isso, é porque o inconsciente tem tudo o que você precisa. Ele tem tudo o que você precisa para você organizar, para você colocar na sua vida em prática o que é o seu sucesso. Exato. Que é a questão do propósito. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Tudo, absolutamente tudo. Tudo o que você precisa já está dentro de você, só precisa que você enxergue e coloque em prática e acredite em você. Exatamente. O problema é que às vezes você não acredita. E a gente volta para o início da nossa conversa, Exato. Dos rótulos, das crenças, dos sabotadores. Tudo que nós vimos e ouvimos acaba nos paralisando quando adultos. E aí quando você vai buscar aonde está o motivo da nossa paralisia, é na nossa infância, é na nossa adolescência, que a gente nem lembra o que passou, o que viveu, por que foi tão difícil assim. Uma vida adulta no piloto automático é uma vida adulta que não revisita a sua história. Isso. Que não sabe por que está fazendo o que está fazendo, simplesmente vai. Sim. E é por isso o quanto é importante a terapia. Porque a terapia é que pega na mão e visita essas etapas para fazer essa ressignificação. Perfeito. Porque uma infinidade de vertentes, né, a própria junguiana, psicanálise, a parte da hipnoterapia, que é a parte que eu trabalho, a constelação, existe uma infinidade de terapias que pode te auxiliar. Só basta você querer acreditar. Tem agora a terapia do Pensando Fácil, que você pode mandar a sua sugestão, a gente facilita o quanto você quiser, para que você traga as suas questões, porque é assim que a gente faz. A gente se dá a mão para que todo mundo consiga estar apto a atingir o seu propósito. Exatamente. Não é? Perfeito. É isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso aí. É a gente ter o olhar para o outro, a preocupação com o outro. Imaginou se todo mundo, você já imaginou se toda a humanidade, se a velha frase, né, de Jesus, que nós amássemos uns aos outros, já pensou se de fato nós amássemos uns aos outros, não existiria fome, não existiria guerra, porque nós nos respeitaríamos enquanto ser humano. Nós não tiraríamos uns dos outros para acumular para nós. Nós não reteríamos nada se nós amássemos de maneira profunda. Não existiria nada desses tormentos que existem na vida humana. Né? Então, eu acho que pensar no outro como você sendo uma mola propulsora de transformação na vida dessa outra pessoa, eu acho que já é um sentido grande de vida. Sim, deixar um pouquinho da gente no outro, né? Sempre, Aline? todos os dias. Não me deixa menor, né? Não me deixa só me deixa maior, porque ver o brilho no olhinho do outro só me acrescenta, só me deixa mais feliz. Tem uma frase de um poema de um poeta mexicano que diz assim: vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. E é exatamente sobre isso. É você chegar em um momento da sua existência e dizer: a vida não me deve nada. Eu sou totalmente reconciliada com a minha história. E eu estou em paz com tudo que eu vivi até aqui. E aí você acessa o extraordinário. Porque você está livre, leve, sem os pesos, sem as muralhas que você carregava nas costas. Então, essa frase desse poema eu levo comigo todos os dias. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. Meu Deus do céu. Com essa. Não tem mais o que falar, gente. Eu falo mais o quê, gente? O que é que eu falo mais? Olha, cobrança. Vai embora. Não me deve mais nada, tá? Vaza. Cobrança. E culpa, vaza, porque a Aline Chacon já te detonou, tá? Cobrança e culpa. Exatamente.
Infelizmente, nosso tempo acabou, Aline. Quero te agradecer demais a sua participação. Querida. Foi maravilhoso estar aqui com você. Obrigada a você pelo convite. Deixar aberto para você retornar. Tá certo, volto. Quantas vezes você me chamar. Suas considerações finais. Ai, eu acho que essa frase que eu acabei de dizer, ela resume muito bem. Que você consiga, de fato, chegar ao final da sua vida, um determinado momento da sua existência, olhar para trás e dizer com o coração, com a alma, vida, nada me deves. Vida, estamos em paz. É isso que eu desejo de todo coração para você, que você encontre a paz para poder seguir o seu caminho. Livre, leve e feliz. E depois dessa maravilhosa, eu quero dizer para você que semana que vem eu vou ter a participação de uma paciente e vai ter uma sessão de terapia ao vivo. Então, se eu fosse você, eu não perdia não, viu? E o tema? O tema você vai ver semana que vem, que eu vou te deixar curioso, viu? Um beijo e até semana que vem, às 19 horas,